E aí, desenvolvedor TechLab, vamos lá? Próxima etapa do nosso trabalho? Vamos começar a construir agora, trabalhar em cima do arquivo computadores.php. Então vamos lá. Vamos no VS Code, nosso computadores.php já está aqui, né? Ele já é um clone do laboratórios.php, como a gente tem feito tudo. E a primeira parte do nosso trabalho, então, é ah, ajustar, fazer os ajustes, customizar essa página exatamente para computadores. Bom, uma coisinha aqui nós já fizemos, né? Nós já definimos o H1 como computadores e perceba que nós temos que mexer nos botões. Então a gente tem aqui ó, o botão novo que tem que os dois botões, eles têm que nos remeter para computador.php. Então localize aí, ó, no meu está na linha 78, o início da apresentação, desculpe, início do botão novo está na linha 82, então um href que está apontando para laboratório.php, computador.php. A mesma coisa vai acontecer lá embaixo, deixa eu colocar mais ou menos a linha, aí você vai se posicionando, no meu caso está na linha 154, início do botão novo de baixo, ao invés de laboratório.php, computador.php. No meio aqui, no miolo disso tudo, a gente tem o botão alterar, que no meu caso está na linha 126, o teu deve estar aí por perto, mais ou menos. Então aqui, ó, onde tiver laboratório.php, vai ser computador.php, e depois tem mais dois ajustes que a gente faz depois, tá? Esse ID laboratório deixa a gente seguir um pouquinho. E excluir computador, ele vai entrar aqui, ó, excluir computador.php. E depois tem um ajustezinho aqui a ser feito, que aqui não vai ser ID laboratório, a gente faz isso depois, tá? Então, primeira parte já está funcionando. Se nós formos lá no na apresentação, estivermos rodando o projeto e atualizarmos, fique de olho aqui, onde vai ser apresentado o link. Então veja, ó, já estamos apontando para computador.php, já estamos apontando para computador.php, já estamos apontando para computador.php, só que nós estamos informando ID laboratório 4. Não, aqui não vai ter que ser ID laboratório, tá? Aqui vai ser outra coisa, nós vamos ter que mexer. E aqui, ó, excluir computador. Legal, tá fácil, então fica de olho aqui, olha. Excluir computador, ok. Passando como valor ID laboratório 4, isso vai ter que mexer. Então, primeira coisa, primeira etapa, nós já fizemos. Agora nós vamos voltar e nós vamos lá no Select. Tá vendo aqui no Consulta? No meu caso está na linha 95 e esse Select aqui, ele está apontando para ID laboratório. Então faz o seguinte, ó. Apaga isso. Deixa, apaga o ponto e vírgula, você vai deixar desse jeito assim, ó. Consulta recebe uma string nula, abre e fecha. Lá no onde você construiu aquele comandão enorme, tudo, pega o comando, dá um Ctrl C, vem para cá e dá um Ctrl V. Muito bem. Agora nós temos que transformar esse comando todo em uma única string. Como fazer isso? Então nós vamos ter que pôr aspas no começo, em todas as linhas, uma aspa só. Vendo? Você vai colocando aspas, tudo isso vai ser transformado numa única string, e quando nós colocarmos aspas no final, você vai tomar cuidado com o seguinte, ó, você vai deixar um espaço, vai colocar aspas e vai pôr ponto. Esse ponto é uma concatenação, é o que vai unir essa string com a string de baixo. Então, de novo, ó, vamos lá. Pega, dá um espaço, tenha certeza que você colocou o espaço, aspas. Então, agora nós temos uma string que tem o conteúdo select, e essa string ela vai estar concatenada com essa de baixo aqui, ó. Tá? Então, espaço, e aí você ponto. Copia isso daqui e vai colando, linha por linha, transformando tudo isso numa única string com várias linhas concatenadas umas às outras, de tal forma que isso vai virar uma baita
de uma string enorme. E lá na última, depois do ponto e vírgula final do comando select, a gente cola, fechou a string, só que aqui não vai ser ponto, aqui vai ser um ponto e vírgula. Tudo bem? Olha, veja que não tem nenhum erro. Shift, Alt, F para dar uma organizada aqui no VS Code. E essa string toda aqui, ó, ela vai entrar no lugar disso daqui. Então você pode selecionar, deletar, você vai dando delete até o select chegar lá em cima. E agora, consulta vale tudo isso daqui, tá? Shift, Alt, F, já está organizadinho, Ctrl S para salvar, e nós já estamos executando essa consulta aqui, ó. Se salvou, nós viermos aqui e executarmos, vai dar erro. Vai dar erro porque logo mais abaixo nós estamos procurando por ID laboratório, nome laboratório, e isso daqui não existe mais, isso veio lá de laboratórios.php. Mas não houve uma mensagem de erro dizendo, olha, ele está dizendo aqui que não achou ID laboratório, mas que o select deu errado. Então o select está dando certo. Funcionou, vamos construindo passo a passo. Próxima etapa do nosso trabalho. Nós temos aqui, ó, o início da tabela. E aqui, ó, no T-head, nós temos o cabeçalho da tabela. Lembra que nós temos 16 campos? Vamos voltar aqui. Lá no MySQL, quando nós demos o describe computador, nós temos 16 campos. E quando nós construímos, deixa eu rolar para baixo aqui, ó, o select com asterisco, 16 campos, e o select, dei um zoom aqui danado, e o select que nós vamos executar, ele tem 16 campos ou colunas. Então nós temos que montar um cabeçalho agora com 16 colunas e ainda mais duas, uma para o alterar e outra para o excluir. Tá? Então eu vou jogar esse alterar e excluir mais para baixo. Então eu já tenho uma, duas. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar aqui e eu vou colando embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu dar um Ctrl Alt F, que ele organiza. Então vamos lá, ó. Já temos uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu acho que deu tudo certo agora. Vamos ver aqui, ó. Qualquer coisa a gente acrescenta mais. É um trabalho muito mais de cuidado do que outra coisa. Agora nós vamos customizando o nome na sequência, ó. Nome. O primeiro campo, só aqui para você não ficar, ó, aqui vai ser o ID, aí o nome. O terceiro, marca, processador e velocidade. Então, nós vamos ter aqui, ó, marca, processador e velocidade. Depois, na sequência, RAM, HD e a medida. Então, nós vamos colocar aqui, ó, RAM, RAM, o HD, e aqui a medida. Depois nós vamos melhorar um pouquinho esses títulos, tá? Isso daqui é só para a gente definindo os campos. Depois nós temos SSD, aqui, medida, SO e versão. Então, vamos lá, SSD, medida,
qual é o SO e qual é a versão. Muito bem. O que nós temos depois? Versão. Nós temos placa de vídeo, monitor, conectividade e laboratório. Então, vamos ver se deu tudo certo. Placa de vídeo, monitor, conectividade e em que laboratório? Ó, deu certinho, hein? Legal. Joia. Ctrl S para salvar. Se nós formos lá e executarmos, esse erro vai continuar aparecendo. Mas, perceba que a gente já tem aqui, ó, toda a lista de campos. Inclusive, nós estamos com um probleminha porque não está cabendo aqui. Então, nós vamos abreviar alguns. E aqui, ó, nós vamos até tirar. Porque vai, por exemplo, aparecer 2 TB. E a gente ganha espaço aqui nessa coluna. Mas isso a gente vai fazendo com calma. Tá legal? Então, estamos construindo. Agora é uma etapa bem trabalhosa porque essa tabela tem um número de campos grande. Agora nós vamos aqui, ó, início da construção das linhas a partir da consulta SQL realizada. Certo. Tá vendo aqui onde nós temos ID laboratório igual a registro na posição ID laboratório? Então nós já explicamos tudo isso que está acontecendo, né? Se você tiver alguma dúvida, pergunta, tira a tua dúvida, não leve isso para casa não, não leve embora não. E agora nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, nós vamos ter que ter aqui 16 variáveis, porque nós temos 16 campos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, com muita calma, eu vou até excluir esse segundo, tá? E eu vou colocar o primeiro aqui, ó, que vai ser ID da tabela computador. Ele é, vou dar com tab aqui, ó, registro ID computador. Bom, então vamos explicar rapidinho o que está acontecendo. Uma variável chamada ID computador está pegando lá da consulta MySQL algo que se chama ID computador, que é isso aqui, ó. Esse ID computador aqui do select, tá? Como eu expliquei em anteriores. Tá? Aí, essa linha, ela vai ser customizada para as próximas 15 linhas. Então, eu vou dar uma ajustada, eu vou fazer assim, ó, porque essa é a matriz. Eu vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl C. Então, no total, nós vamos ter 16 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se sobrar, a gente apaga. Se faltar, a gente acrescenta. O que nós temos que fazer agora? Usando e criando exatamente o que nós temos lá em cima. Ó. Então, ó como é que vai ficar fácil. Ó. Seleciona nome computador, rolou nome computador aqui e nome computador lá dentro. Olha que fácil que é. Marca computador, selecionou, rola para baixo, marca computador, marca computador. Na sequência, processador computador, seleciona, rola para baixo, cola aqui e cola aqui. Depois a gente organiza aqui o código para ficar tudo alinhadinho desse jeito, vai ficar bonito, vai ficar legal e bem organizado. Então, processador já foi. Processador computador. Velocidade. 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 Próxima variável, RAM. RAM e RAM. Próxima variável, HD. Rolou, HD e HD. Próxima variável, medida HD. Medida HD. Medida HD. Próxima variável, SSD. 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 Próxima variável, medida SSD. Então, vem aqui, medida SSD, medida SSD. SO, SO,
SO. Mais uma depois de SO. Versão SO. Então, versão SO. Versão SO. Placa de vídeo. Placa de vídeo. Placa de vídeo. O que nós temos depois? Monitor. 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 Conectividade. 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 E, por fim, nome laboratório. Nome laboratório. E nome laboratório. Se faltou, inclui alguma coisa. Se sobrou, pode apagar. E aí eu vou usar uns tabs aqui, ó, porque eu quero deixar tudo alinhadinho. Eu tenho essa prática, que eu acho que facilita, além de deixar o código visualmente mais apresentável, ele fica muito mais fácil de ser lido. E aí é uma característica pessoal minha, tá? Mais uma aqui, aqui, aqui e aqui. Ctrl S para salvar, tá? E veja que sobrou um pouquinho de espaço. Tome cuidado para não apagar nada que seja parte do código aí, para ficar tudo certinho. Então, nosso código está pronto. Olha, eu coloquei tudo na hora que eu pus o Alt Shift F, ele deu uma reorganizada, mas não tem problema. Está valendo, está tudo certo. Muito bem, Ctrl S para salvar. Se nós formos lá, olha que já está melhorando um pouquinho. Nós estamos caminhando, mas ainda está dando erro. Por quê? Agora nós temos que customizar toda a construção da tabela. Bom, tá vendo aqui que nós temos o botão alterar, logo abaixo o botão excluir. Joga isso daqui para baixo e nós vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coluna vai ser, agora nós temos que ir com bastante calma. Onde lá em laboratório era ID laboratório, aqui vai ser ID computador. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nome computador, na segunda, nome computador. E nós vamos ter que ir percorrendo tudo isso daqui, ó. Então vem aqui, copia e cola. Depois de nome computador, marca o computador. Copiou, colou. Pega aqui a TD/TD, copia e cola. Depois de marca computador, processador computador. Processador computador. Então tem que ir devagarzinho. Para cada variável, a gente vai ter uma TD aqui embaixo, tá? É um pouquinho trabalhoso, mas é assim que tem que ser feito. Então, depois de processador computador, vem velocidade computador. Copiou, colou. Depois de velocidade computador, vem RAM do computador. Copiou, colou. Depois de RAM computador, vem o HD computador. Copiou e colou. E aqui, gente, é o seguinte, ó. Tá vendo que tem um TH, que é o do ID, né? Se você quiser colocar numa linha só, para facilitar, não ficar com o código tão extenso assim, não tem problema. Então, ao invés de cada TD ou TH ficar com 3 linhas, ela ficaria com uma só. Então, você vai ter aqui, ó, desse jeito, uma lista de variáveis e uma lista de TDs ou THs. Isso é muito pessoal, mas eu prefiro fazer assim, tá? Então, fica aí a teu critério. O último que nós fizemos foi o HD computador. Então, HD computador copiou. E o que veio depois do HD computador? Então, o HD computador vai ser a medida do HD computador. Copiou, colou. Mais uma, copiou, colou. Depois de medida HD computador, é o SSD computador. Agora vai ter que começar a rolar um pouquinho a tela. SSD computador. Copia o TD/TD e vai entrar aqui o medida do SSD computador. Copiou, colou. Legal. Mais uma. Veio aqui e vem para cá. Depois da medida, vem a versão do SO. Versão do SO. Perfeito.
Na verdade, não é a versão do SO, né? É só o SO. Agora é que vem a versão do SO. Versão do SO. Tá? Vou jogar um pouquinho para baixo. Copiou. Colou depois de versão do SO. A gente tem placa vídeo. Placa vídeo. Estamos quase acabando. Vocês vão ver que legal que vai ficar lá quando nós utilizarmos o navegador, monitor computador, subiu conectividade, e a última, nome laboratório. Perfeito, ó. Ficou grande toda a vida, mas deve estar tudo certo. E aí a gente faz o seguinte, ó. Clica aqui, perceba que deu quase tudo certo, tá dando uma estourada, eu vou diminuir, olha lá, diminuir o zoom, coloquei no meu caso aqui em 80%. Então, nome, IoT 1, TechComp, Proctec, velocidade 75. Então, ó, a gente pode pegar e diminuir aqui, ó, trabalhar com o título dessa coluna para a gente ganhar espaço, memória RAM 32, HD 1 TB. Então, a gente pode trabalhar aqui, ó, tá? SSD 500 GB, então a gente pode trabalhar aqui. SO, Windows 10, placa de vídeo, Videotek, monitor de 15, conectividade, Wi-Fi, faz parte do laboratório IoT. E aí a gente vai ter os botões alterar e excluir. Legal, né? Então imagina aqui uma lista com 20, 30, 40, 50 computadores. Tá? O que nós vamos fazer aqui só para melhorar? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. Lá em velocidade, lá no título, lá em cima, em vez de velocidade, o que a gente poderia colocar? Como a velocidade é medida em Hertz, a gente pode colocar simplesmente HZ. Tá? Então, salvou. Na hora que nós viermos aqui, ó, essa velocidade aqui vai mudar. Já ficou. É um processador de 7.5, no caso, né, gigahertz. Mas tudo bem. RAM 32, o que a gente pode colocar? Aqui nós podemos até deixar em branco, ó, medida do HD e medida do SSD, a gente pode deixar em branco. Então, mas isso são sugestões, né? Tá vendo? Então aqui no medida eu vou deixar em branco, aqui no medida eu vou deixar em branco, Ctrl S, e aí você vai ajustando, né? Aqui ó, na versão a gente pode também, porque ó, Windows 10, Windows 8, Linux, né? Versão Ubuntu, seja lá, aqui a gente coloque aqui. Então, a versão a gente pode tirar também, né? E aí você vai ajustando de tal forma que a nossa apresentação ela fique a mais legal possível. Muito bem, tá joia. Tá quase pronto. O que está faltando arrumar aqui? Essa videoaula tá grandinha, mas infelizmente tinha que ser, ou felizmente. Nós temos que ajustar aqui, ó, o alterar e o excluir. Porque quando nós colocamos no alterar, nós vamos estar usando no alterar. Então, olha lá, início do botão alterar. Olha, nós vamos alterar os dados de um computador. Então, seremos remetidos para computador.php e aqui nós temos que fazer o seguinte, ó, ID computador, que é uma variável que existe, e nós vamos passar por parâmetro ID computador. E aqui, ó, no excluir, a mesma coisa. Então, ponto e vírgula, ID computador e ecoa o conteúdo da variável ID computador. Feito isso, vamos fazer um teste aqui, clique no salvar, tudo sendo apresentado. Quando nós clicarmos no novo, é o errado que deu certo, nós fomos remetidos para computador.php. Perfeito, é isso que nós queremos. Quando nós clicarmos no novo, mesma coisa, computador.php. Perfeito, o errado que deu certo. Alterar,
lembre aqui ó, que nós temos o ID do computador 1. Então veja o que aconteceu. Fomos remetidos para computador.php, passando por parâmetro, ID computador igual a 1. Perfeito, é isso mesmo que a gente quer. E o excluir? Excluir computador, passando por parâmetro, ID computador igual a 1. Perfeito, é isso que a gente quer. Então, construímos computador, já construímos quase tudo, só está faltando chamados para essa etapa e depois nós vamos começar o CRUD, que são os processos de inserir, alterar e excluir. No caso, computadores, laboratórios, né? Já está ganhando cara aqui. Tá legal? Trabalhoso, mas eu acho que é muito legal fazer tudo isso daqui. Então, o nosso projeto TecLab está em andamento. Daqui a pouquinho a gente volta para mais uma etapa do nosso projeto. Falou, gente. Até depois.